Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui então para prosseguir o nosso curso de História da Igreja do Brasil. Nós estamos já nos capítulos finais, tratando da história do Rio Grande do Sul. Especialmente nos interessa a Igreja do Rio Grande do Sul. Ela começou praticamente 250 anos depois que foi descoberto o Brasil. Nós vimos na última vez que as primeiras paróquias aqui do Rio Grande do Sul foram fundadas em torno de 1740, 45. A paróquia do Porto dos Casais, São Francisco das Chagas, do Porto dos Casais, é de 1772. Logo depois, nos primeiros anos depois, mudou tudo. Mudou o local da igreja, que subia até a nova matriz. A paróquia mudou para Madre de Deus e a cidade mudou de nome de Porto dos Casais para Porto Alegre. 50 anos depois, veio a independência do Brasil. E agora o Brasil independente, um império, já com uma nova Constituição, o Brasil se apresentando diante das nações, já com a aprovação das principais potências europeias. Porto Alegre era uma cidade que aqui no sul do Brasil estava começando a se destacar. Destacar em muitos aspectos, inclusive no aspecto cultural, especialmente os sacerdotes, que todos tinham que ir até o Rio de Janeiro para fazer o curso do seminário e estudar a filosofia e a teologia. Na volta para Porto Alegre, acostumados à leitura de jornais europeus e assim por diante, eles aqui fundaram os gabinetes de leitura. Gabinete de leitura era uma casa assim onde se encontravam as pessoas mais inteligentes do lugar, onde liam, por exemplo, os jornais europeus que vinham para cá 3, 4 meses depois. Claro, eram ditados lá em setembro, chegavam aqui em janeiro. Mas o pessoal lia aqui com entusiasmo, porque eram as notícias da Europa, últimas notícias chegadas. Mesmo os jornais do Rio e de São Paulo vinham para cá 2 semanas mais tarde. Mas sempre eram notícias super quentes, porque eram as últimas coisas que aqui se sabia a respeito do que estava passando no Rio e São Paulo. Assim, tínhamos em Porto Alegre, na ocasião, 2 importantes gabinetes de leitura. Um estava ligado ao padre Francisco das Chagas, e o outro era a residência do padre Juliano de Faria Lobato. Aliás, no gabinete do padre Juliano de Faria Lobato, eles não só faziam ali um gabinete de leitura, mas editavam até um próprio jornal, que se chamava O Compilador de Porto Alegre. Adivinham o que fazia o Compilador de Porto Alegre? O Compilador de Porto Alegre colava as notícias do Rio e São Paulo, uma abaixo da outra. Alguma página a respeito das coisas que aconteciam na Europa e compilava tudo sistematicamente, copiando literalmente, ou então fazendo algum comentário. Então era o Compilador de Porto Alegre.
pois lá, no mesmo gabinete de leitura do padre Juliano de Faria Lobato, fundou-se também um partido de oposição. De oposição, antes de tudo, ao status quo daquele tempo. O Rio Grande do Sul era uma província do extremo sul, praticamente já no meio dos castelhanos. O Rio Grande do Sul tinha passado pelas longas guerras cisplatinas. O Rio Grande do Sul era uma região de muitos soldados, de muitos militares. E então aqui o Rio Grande do Sul não era muito bem visto pelo centro do país. O nosso produto do Rio Grande do Sul era o charque. E o charque era mais caro o transporte do que propriamente o valor do charque. Então, já não se estava contente com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, fundaram o Partido Farroupilha, que nasceu no gabinete de leitura do padre Juliano de Faria Lobato. E este partido concorreu na eleição de 7 de abril de 1835. Esta data é importante. 7 de abril de 1835. Em Porto Alegre temos até a rua 7 de abril, para marcar. Era a primeira eleição para a Assembleia Legislativa. O Rio Grande do Sul teria agora um poder legislativo. E para esta Assembleia Legislativa, o Partido Farroupilha elegeu 4 deputados. Os 4 eram padres. Era o padre Francisco das Chagas, o padre Juliano de Faria Lobato, o cônego Tomé de Souza, que era o pároco de Porto Alegre, e o padre Sebastião Pinto do Rego, que era o pároco de Rio Pardo. Então, o Partido Farroupilha começou a ter uma presença importante e começou a levar a sério as suas críticas. E quando foi nomeado o novo governador aqui para o Rio Grande do Sul, o Partido Farroupilha simplesmente não aceitou. E mais ainda, com alguns outros membros dos gabinetes de leitura, alguns militares, preparou-se tudo e a 20 de setembro de 1837, alguns sacerdotes, alguns militares e outros líderes de Porto Alegre simplesmente invadiram Porto Alegre, foram até o palácio e queriam depor o novo intendente de Porto Alegre. Então começou assim a Revolução Farroupilha. Imediatamente estavam envolvidos alguns sacerdotes. Aliás, alguns padres militavam abertamente ao lado do movimento revolucionário. Entre eles, padre Juliano de Faria Lobato, primo irmão de Bento Gonçalves da Silva. O padre Francisco das Chagas, que era da mesma terra do Triunfo, muito amigo do Juliano Faria Lobato, também começou a militar ao lado da revolta. O próprio vigário de Porto Alegre, cônego Tomé de Souza, estava ao lado dos revolucionários. Outros padres eram neutros, mantinham-se neutros. Eles achavam que deveriam atender a todos os lados, deveriam atender os mutilados, os doentes, fazer o sepultamento dos mortos. Mas houve também padres que resistiram contra a Revolução Farroupilha. Foram os padres totalmente leais e fiéis ao Império e que não aceitavam a presença destes revolucionários farroupilhas. Assim nós sabemos que a Revolução Farroupilha, ela primeiro queria atingir Porto Alegre. Como não conseguiam Porto Alegre, então elas foram ao sul,
pela Lagoa dos Patos, querendo pelo menos se apossar de Rio Grande. E lá foram mais uma vez derrotados. Isto é, o porto de Rio Grande ficou com os imperiais. Os revolucionários não tiveram chance, nenhuma oportunidade. Então o que eles fizeram? Foram para Pelotas e de Pelotas lá para o interior, até a cidade de Piratini, que já era uma pequena cidade, e transformaram Piratini na capital da República Rio-Grandense. Esta República Rio-Grandense foi proclamada em 1836 por General Neto, lá em Piratini. E ele se tornou automaticamente presidente desta nova república. Sobre isso nós vamos falar no nosso próximo programa, inclusive as consequências religiosas que teve este ato do General Neto, novo presidente da República Rio-Grandense. Recebam até lá todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.